Eu sou Jamile Catônio, sou psicóloga e estou aqui para conversar com você sobre o mês de setembro. No mês de setembro acontecem vários movimentos relacionados à saúde mental e à conscientização para as deficiências. No mês de setembro, com a campanha do Setembro Amarelo, que teve agora no dia 10, o dia dedicado, ao combate ao suicídio, traz essa conscientização sobre o cuidado da saúde mental e como nós podemos ajudar pessoas que estão em situações de depressão ou de crises excessivas de ansiedade que podem levar a pensamentos autodestrutivos, com ou sem automutilação. Então, nesse mês de setembro, nós conscientizamos para que as pessoas possam aprender a ouvir umas às outras e a principalmente buscar ajuda e orientar a outras pessoas a buscar ajuda também. Então, o Setembro Amarelo nós utilizamos como um mês de combate ao suicídio, e de conscientização para a busca de ajuda, para relembrar as pessoas que elas não estão sozinhas, que muitas das coisas que nós passamos, muito do nosso sofrimento, são criações da nossa mente, mas não por isso são frescuras ou são dramas, O sofrimento é real, São disfunções da nossa mente. Se a nossa mente cria certos tipos de paranoias, é porque realmente tem algo que não está funcionando bem internamente. Aí nós precisamos buscar ajuda, E não somente isso, mas principalmente situações em que muitas pessoas passam no seu dia a dia em convivência com pessoas que muitas vezes são tóxicas e nem percebem, Seja no ambiente familiar ou no ambiente de trabalho, Essas pessoas acabam se machucando constantemente, E acabam sofrendo muito e se sentindo cada vez mais sozinhas. Então, todos nós temos a função de identificar em que pontos estamos sendo capacitistas, preconceituosos, até que ponto nós estamos sendo tóxicos com as demais pessoas, Muitas vezes você fala coisas que você julga que foi brincadeira, que foi normal, que a pessoa não deveria ter levado a sério, mas não imagina o quanto que deve ter machucado essa pessoa. E aí eu entro com o tema da deficiência, Que também nós discutimos agora em setembro a conscientização para as deficiências, Tem aí a conscientização para a pessoa que tem deficiência auditiva, Os surdos, eles têm a língua deles, a língua brasileira de sinais, e é importante que nós possamos aprender um pouco sobre Libras, Se você não tem muito tempo ou não tem alguém para praticar a Libras, que pelo menos você se interesse pelo tema e aprenda noções básicas, Como um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, Muito obrigado. Então, assim, não tem problema você não saber. O importante é você ter o interesse, é você mostrar o interesse e o respeito, principalmente, a essas pessoas, sem julgá-las como o bichinho, o coitadinho, Porque são extremamente capazes, como qualquer outra pessoa, para se desenvolver, para aprender, certo? Da mesma forma, uma pessoa que tem uma deficiência visual, da mesma forma, uma pessoa que tem um transtorno do espectro do autismo, E fora isso, gente, fora refletir sobre as pessoas que convivem com essas deficiências, nós temos também as mães, As mães, os familiares, aquelas pessoas que também sofrem. Eu estava vendo
uma postagem nesta rede social em que dizia que as mães de pessoas que têm o TEA, né, o transtorno do espectro no autismo, essas mães, muitas delas morrem muito cedo, muito precocemente, porque imagine, se coloque na pele de alguém que tem uma criança com essa condição e que precisa conviver não somente com a criança, porque você conviver com o seu filho é uma dádiva, né? Você esperou por ele, você idealiza ele. Mas aí imagina essa pessoa que teve que descobrir que o seu filho tem o autismo, por exemplo. Ela teve que passar por um período de luto, onde ela precisou desconstruir o filho ideal para passar a aceitar esse filho nessas condições em que se encontra, nessa realidade, sabe? Então não é fácil você conviver com a deficiência ali 24 horas por dia, não é fácil. Existe um período de adaptação, não é verdade? E a gente precisa ter consciência disso, as pessoas precisam respeitar, certo? Porque não é uma condição em que o outro escolhe viver dessa forma. Não, são coisas da vida, são coisas do organismo. Acontece, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, deve ter acontecido com alguém perto de você, né? Algum amigo, alguém da família. O importante é que a gente entenda, compreenda, né? E respeite, sem julgar, sem minimizar, né? Às vezes a gente traz discursos que machucam, né? Tipo assim, é tão bonitinha, mas tem autismo, não é normal, né? Então, gente, a gente precisa observar as palavras que saem da nossa boca, antes mesmo delas saírem, as palavras que surgem até mesmo no nosso pensamento, né? Antes de falar, será que eu tô sendo capacitista? Será que eu tô sendo preconceituosa, né? Então, observar bem, gente. Hoje em dia, as pessoas falam assim, mas tudo que a gente fala é crime, as pessoas levam muito a sério e já gera uma confusão nas redes sociais. Mas que bom que isso existe, porque quanto tempo, quantos anos as pessoas precisaram aguentar isso, né? Essa forma de preconceito. Então, hoje em dia, todo mundo já está ficando mais assim bem informado, né? Já está buscando mais e que nós possamos buscar mais informações antes de poder falar, né? Antes de vir numa rede social e falar ou julgar. Né? Antes de julgar aquela mãe que muitas vezes está numa fila do supermercado com a criança e a criança está ali na sua estereotipia e você por não entender claro, muitas vezes você pode não saber, mas respeite, né? Não é porque a mãe não está colocando limite no filho, é porque realmente é uma situação que a criança não consegue controlar, né? E que existem as abordagens corretas para que a gente possa estar utilizando com essa criança, né? Não é de todo jeito você chegar e dizer, menino, se aquieta, não. Ou então tirar a coisa, o objeto assim da mão da criança de uma vez, né? Não, existem formas de você chegar, formas de você tentar se comunicar, formas de você abordar. Não é? Então, assim, nós precisamos, antes de agir, nós precisamos pensar, nós precisamos refletir, né? Então, eu deixo aqui essa mensagem para vocês, tá? Que vocês possam refletir. Nesse mês de setembro, vamos refletir. Aquela pessoa que chora constantemente, que fala que não aguenta mais a vida dela, que fala que quer se matar, que quer morrer, que quer... Gente,